Você já baixou o aplicativo do sindicato, mãe? Que aplicativo, homem? O Cicomerciário. O quê? O aplicativo do sindicato é Barril. Agora nós podemos ter acesso a tudo do sindicato em nossas mãos, como convenções coletivas, informações e o melhor de tudo, um clube de vantagens todinho nosso. Oxi, isso é verdade mesmo? É sério, mulher, tem desconto no combustível, supermercados, restaurantes, clínicas, faculdades, gás, pizzaria, lanchonete e muito mais. Poderia passar horas aqui falando. Eita, que eu vou baixar agora mesmo. E aí, vamos baixar, meu povo? Aplicativo Cicomerciário, trazendo mais praticidade e comodidade para você. Disponível para Android e iOS. Novo, guarda-roupa novo, projeto de vida novo. Por que não internet nova? Start Fibra, a mais nova cobertura de fibra óptica da cidade feita pra você. Troque sua antiga internet por Start Fibra. Assine 100 mega e surpreenda-se. Start Fibra, a melhor tecnologia do mundo entregue a você. Consulte condições e viabilidade pelo 75-3182-0000. Imagine um colégio que tenha tudo o que o seu filho precisa e tudo o que você espera para que ele aprenda com conforto e segurança. Esse colégio existe. Colégio Destaque, desde 1992, unindo tradição e modernidade na área. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. 6:02. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Ivaldo Silva. Marconi William. Bom começo de noite para você que acompanha sempre a Rádio Web 2 de Julho. São 6:04. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já comece a compartilhar a nossa live. Eu falo para essa câmera aqui, produção, isso é, para essa câmera. Então já comece a compartilhar a nossa live no Facebook. Chame todos os seus conhecidos e desconhecidos. Diga, olha, começou o programa Opinião, avisa todo mundo, comece a compartilhar e a deixar registrada a sua participação. Se você preferir nos enviar um áudio, envie para o nosso WhatsApp 75998488400. Gravou? 998488400. Vamos ter a maior satisfação aqui de conversar com você, de colocar o seu áudio em evidência, o seu recado, a sua opinião. Afinal de contas, estamos no programa Opinião. Comigo na bancada, Evaldo Silva. Boa noite. Boa noite, Marconi. Uma quarta-feira chuvosa. Não tá frio, mas tá muito chuvosa aqui na nossa cidade, na nossa Há região. Controvérsias. Você sentiu frio, frio? Não, eu tenho visto gente reclamando de frio. Pois é, rapaz, mas muito chuvosa. Nós estamos aqui com 16 graus de ar-condicionado pra gente aguentar aqui dentro do estúdio. E dia também de muitas notícias. Vamos bater um papo menos corrido do que aconteceu ontem. Vamos fazer valer a opinião dos nossos ouvintes, nossos internautas. Vamos ouvir a sua, a minha opinião também, mas, claro, né, vamos fazer um... Você está dizendo, tá lento ele hoje, né? Tá lento, né? Não, tá fumaçado. Desenrola, Carretel. Tá fumaçado, né? Não, porque tá uma quarta-feira com cara de sexta com essa chuva e a gente fica preguiçoso mesmo. Mas vamos desenrolar sim, vamos. Nós temos muito assunto a tratar, muito bate-papo para fazer com que nosso ouvinte, né, também, o start, nossa obrigação aqui é de fazer com que você, o start da sua mente, movimente, você pense, olhe as notícias, percebam o que está por trás da notícia, que não fique só na grande mídia sendo alimentado por ódio, por rancor, ou principalmente querendo roubar aquilo que é um direito seu, que é de pensar.
Muito bem. Dito isto, vamos à escalada do programa. Olha, você vai acompanhar, entre outros assuntos, hoje. A Alemanha vai liberar todo o comércio e futebol, mas com condições especiais. Israel isola anticorpo em avanço significativo para combater a Covid-19. Após 48 dias, Espanha flexibiliza a quarentena e espanhóis saem às ruas. Aqui no Brasil, Justiça determina prazo de 72 horas para Bolsonaro explicar mudança na Polícia Federal do Rio. Câmara aprova em segundo turno o texto base da PEC do Orçamento de Guerra. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Você sabe, já se acostumou que o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo você fica sabendo aqui. Informações da agência Climatempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante, chovendo na cidade, 27 graus é a temperatura, sensação térmica em 26 graus e a previsão para amanhã, de acordo com informações da Climatempo, é de sol com algumas nuvens e não deve chover. As temperaturas nesta quinta-feira deverão variar entre 17 e 31 graus. Bom, impossível, infelizmente, não falar da pandemia. Olha, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, anunciou hoje, dia 6, após reunião com os governadores, que o país irá aliviar mais uma parte das restrições impostas para conter o novo coronavírus, com a reabertura de todo o comércio e a retomada do futebol a partir da segunda quinzena de maio. Merkel frisou que a continuidade da retomada gradual terá condições especiais. A população deverá usar máscaras, respeitar o distanciamento social de 1,5 metro e lojas precisarão aderir a estritas regras de higiene. Aspas, chegamos num ponto em que o nosso objetivo de controlar a disseminação do vírus foi atingido e conseguimos proteger nosso sistema de saúde. Logo, foi possível discutir e concordar com novas medidas de alívio. Fecha aspas. Isso foi o que disse a Merkel a repórteres e ela enfatizou dizendo o seguinte: podemos correr alguns riscos, mas devemos continuar cautelosos. A Bundesliga, que é a liga de futebol profissional da Alemanha, será a primeira das grandes competições europeias a voltar ativa. Seus jogos poderão ser retomados na segunda metade de maio, mas sem torcida. Os detalhes da agenda serão decididos pela Federação Alemã. Após a reunião com a direção dos clubes, ligas amadoras também poderão retomar suas atividades, assim como a prática de esportes infantis ao ar livre. Algumas pessoas podem estar se perguntando, poxa, se lá, tratando-se de Europa, se lá que o clima é bastante frio, há invernos rigorosos de costume, mas pode ser que o clima, que a temperatura esteja ajudando. Embora, vamos lá e voltemos cá, Evaldo Silva, quando é chato falar, é repetitivo, é bater na mesma tecla, aí desperta as paixonites político-partidárias, coisa que não é interessante, não vem ao caso, não iremos dar vazão a isso, mas quando queriam a realização do carnaval, tanto sim que aconteceu o carnaval aqui, os governadores disseram terem ouvido virologistas, cientistas, né, epidemiologistas. A Rede Globo entrevistou no programa do Fausto Silva e não, mas aqui o clima favorece. Não é? O vírus ele não terá essa penetração no Brasil porque aqui estamos em meados do verão ainda. Não vai ter isso não. Então todo mundo foi ao carnaval, todo mundo se divertiu e deu no que deu. Não estou dizendo que se não tivesse havido o carnaval, que não teríamos sido atingidos pela transmissão, inclusive comunitária, do coronavírus. Ou da Covid-19, que é a doença provocada pelo coronavírus. Mas eu estou dizendo isso, enfatizando, reiterando, batendo na mesma tecla, porque logo depois veio o lockdown em vários lugares. Veio o terrorismo, e gente, quando eu falo que é um terrorismo, eu sempre tenho que deixar claro a quem interessar possa que eu não estou desmerecendo o risco real, não é isso. Mas é que a conveniência politiqueira se aproveitou desse momento tão lastimável, tão lamentável, para atingir seus objetivos. Agora, quem vai pagar essa conta? A quantidade de desempregados que já temos, as que ainda teremos, por conta da irresponsabilidade, por conta da canalice de muitos políticos no Brasil, principalmente com a realização de eventos com... Quantas pessoas tinham em cada bloco? Eu estou falando dos menores blocos nas cidades onde foi realizado o carnaval. Dos menores, quantas pessoas tinham na rua? Aí se fala,
em álcool em gel, em lavar as mãos, higienização, uso de máscara, não fique perto das pessoas, o distanciamento social, aliás, o isolamento social. Quer dizer, se tivesse tido o cuidado de não colocar os interesses econômicos e políticos à frente da saúde do povo brasileiro, estaríamos passando por essa situação? Eu não estou nem falando com relação à quantidade somente dos casos que testaram positivos, mas é tudo isso que vem, que circunda toda essa situação, porque se fala que o número está subestimado, porque não tem teste para todo mundo e que pode ser 300 e tantos % a mais do que os números oficiais. Poxa, e vocês realizaram o carnaval? Naquela época, os cientistas que diziam, olha, é preciso ter cuidado, já havia, inclusive por parte da Organização Mundial da Saúde, um posicionamento oficial de cautela global, de emergência global. Mas aqui não, fizeram o carnaval, ninguém fechou a fronteira, ninguém fez nada. Agora, depois que o bicho pega, aí eu me lembro que minha avó dizia, brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Depois que o fumo entrou, é uma expressão muito utilizada em vários cantos do Brasil, pois que deu merda, com perdão da expressão chula, para esse horário e para o nível das pessoas que acompanham, o nível intelectual das pessoas que gostam de acompanhar boa informação, ou o bom jornalismo, me perdoem por esse ato falho, mas pela indignação em função do mau caratismo, da canalice. Aí depois, para atingir seus objetivos político-partidários, seus objetivos politiqueiros, vem um terrorismo incrível. Outra coisa, quantas pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de problemas respiratórios e outros problemas? Ninguém nunca comprou respiradores, ninguém nunca se preocupou em montar hospital de campanha. E aí é que fica a dúvida plantada na cabeça das pessoas. E quando eu questiono isso, é no sentido de obter respostas. Minha obrigação, a nossa função aqui é levar a informação correta, com seriedade, com imparcialidade. E eu levanto esses questionamentos porque nós precisamos de respostas. São muitas informações truncadas, são muitas informações conflitantes e de fontes que muitas vezes perderam a credibilidade em função das ações politiqueiras acima do interesse real do povo brasileiro, que neste momento é o combate à pandemia, Evaldo. Agora, tem toda essa coisa de, no Pará vai ter lockdown em 10 cidades e isso está sendo reavaliado continuamente. Constantemente, pode ser que isso aumente. Depois virá, aliás, já chegou o prejuízo financeiro, já chegou a crise, o desemprego. O auxílio emergencial de R$600 só serão por 3 meses. O presidente já disse, não sei o que virá a acontecer, mas você não viu nenhum governador de estados e olha, vamos flexibilizar aí. Porque tem cidades que não teve um único caso, estão fechadas. Isolamento social completo, horizontal. Empresas quebrando, o comércio sem funcionar, a roda da economia sem girar, pessoas que vão morrer de fome, pessoas que vão ficar loucas, pessoas que vão atentar contra a vida porque o desespero bate. Quem tem aluguel para pagar, quem tem filhos para sustentar, e os políticos não estão nem aí, a conversa fiada é sempre a mesma. Precisamos salvar as vidas, a economia vem depois. Não há vida sem economia também. Foram irresponsáveis, foram canalhas quando da realização do carnaval, porque os interesses empresariais de quem investiu na festa e os esquemas se sobressaíram ao perigo real da pandemia. Agora vem tirar o braço da seringa ou querer capitalizar politicamente. E as pessoas que perderam emprego, o que os senhores governadores vão fazer? Ou vão jogar tudo com o governo federal? Olha aí, o cara não tem habilidade, o cara não tem tino, não tem preparo. Como vazou aquela conversa, aquela videoconferência com o Ciro Gomes, com o Randolfo Rodrigues, a Jandira Fegali. Me ajuda aí, Evaldo, tinha mais gente ali. Dizendo o seguinte, assassino Bolsonaro, cadê os respiradores? Palavras do Ciro Gomes, a gente pode repetir isso aqui hoje. Ele dizendo, gente, o discurso tem que ser assassino Bolsonaro, cadê o emprego? Que é pra pegar, é frase de efeito pra pegar. E aí me permitam reiterar o seguinte, eu não votei em Bolsonaro, não votaria em Bolsonaro, mas eu sou da seguinte linha de raciocínio. Pouco importa quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente, ou se recebeu o meu voto ou não. Eu tenho que cobrar e torcer para dar certo, porque é pelo bem da minha cidade, do meu estado, do meu país. Não adianta eu ficar torcendo para dar errado, porque eu não votei no cara. Eu também nunca o considerei preparado, mas o presidente é ele. A gente vai torcer para o Brasil ir ribanceira abaixo, para dizer, tá vendo que eu avisei que o cara não tinha preparo? Vamos parar com isso. Agora, o povo tem que saber cobrar dos prefeitos e vereadores, sobretudo os prefeitos das grandes cidades e das capitais, a irresponsabilidade, o mau caratismo quando da realização do carnaval, e agora estão tentando tirar o braço da seringa, tentando criar uma agenda positiva de preocupação e disso, não sei o que. O Dória
O governador de São Paulo, todo dia tá lá, engomadinho, não é? Falando um monte de bobagem, um monte de baboseira e tentando passar uma imagem de que eles estão preocupados. Por que realizaram o carnaval? Então são perguntas que ficam no ar e o povo, espero que cobre essa conta, que é o povo que vai pagar. Mas se é para o povo ficar desempregado, que tal um clamor geral para todos eles não receberem os seus vencimentos mensais em função dos cargos que ocupam, até que a economia tenha uma suavidade, até que o número de desempregados comece a diminuir, até que haja um princípio de recuperação na economia. O povo vai ter que se insurgir contra isso, sim. Não estou fazendo apologia à bagunça, à baderna, a quebra-quebra, a fechamento de vias, não. Nada que a justiça, nada que a legislação não permita. Mas o povo tem que saber cobrar. E não venham com essa, pelo amor de Deus, que nas eleições a gente dá o troco. Primeiro que as eleições são municipais esse ano. E não falaram em adiamento. Tá certo? Primeiro que é só para vereadores e prefeitos. Tem que o povo cobrar de todos esses que foram favoráveis e não venham governadores de estados e não, mas a realização do carnaval é com o prefeito. Quem deu aval, quem se omitiu é copartícipe desta zorra toda que está acontecendo. E eu espero que o povo exija que a justiça se pronuncie também e que não fiquem empurrando com a barriga. E se for para você, cidadão, pagador de impostos, ficar desempregado, desesperado, sem saber como faz para pagar as contas, que eles também, que foram favoráveis à realização de eventos como o carnaval, fiquem sem os seus vencimentos e eles não vão sofrer o que você sofre. Mas pelo menos que fiquem sem receber até que a economia possa dar sinais de recuperação. E esse dinheiro ser revertido não é somente para as ações de enfrentamento à pandemia, não, que isso já está sendo feito, mas para a recuperação da economia. Evaldo Silva, com a obrigação aqui de pedir perdão a você, porque me exaltei, Normal. Envolvi com a notícia, com o assunto, mas é porque, gente, já deu nos nervos. Não há profissionalismo que resista, não há como o profissional, pelo menos falando por mim, conseguir manter o decoro que a profissão exige quando a gente está vendo politicagem se sobrepor a uma questão horrível, a um problema emergencial que é a pandemia, não só a doença em si e as mortes e os problemas de saúde, mas todo o estrago que está fazendo e vai continuar fazendo. Eu vou desacelerar um pouquinho e voltar para a manchete. Como é que se controla um vírus? Os grandes, não vou falar grandes não, cara. Os especialistas, os políticos de plantão, os donos da verdade, eu queria que chegasse para mim agora e dissesse, olha, eu controlei o vírus. Olha, só para fazer um adendo e deixar você mais à vontade, que eu já falei falar, bastante. É só para lembrar uma coisa. Você tocou no assunto aí dos grandes especialistas. Especialistas estes que foram ouvidos, aqueles que diziam, não, calma, o vírus não é tão letal assim, por isso e por isso. Não é preciso também ficar na defensiva o tempo todo, não é fazendo lockdown que vai resolver. O próprio Drauzio Varela falou, não, o vírus vai chegar, uma gripezinha. Mas ele não é nem especialista. Peraí. Tô falando que é alguém que tem uma certa influência, porque ele está aí nas redes sociais e em rede nacional, na emissora TV Globo. Depois foi alegar que não, que o vídeo era antigo. Quando eu vi isso, daqui a pouco vai dizer que está fora de contexto, que o vídeo é antigo. Mentira! Então, quando foi para sustentar a ideia de que podia fazer o carnaval tranquilamente, que o vírus não oferecesse risco ao Brasil, em função do clima, não está lá na China. Esses especialistas eram ouvidos. Depois que o bicho pegou, aí não se ouviu mais aquela parcela do... Não pode ir contra a ciência. Mas e estes cientistas, virologistas, epidemiologistas que falaram que a letalidade era baixa, por que agora eles não são ouvidos? Só são ouvidos a parte da comunidade científica que defende o isolamento o tempo todo. Não estou entrando no mérito da questão, eu não sou da área de saúde, eu não sou cientista, virologista, não sou epidemiologista, não estou dizendo que não houve variação na mutação em termos quantitativos, enfim, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a conveniência politiqueira se sobressaiu à responsabilidade que deveriam ter tido com um assunto tão sério. Vai você, Evaldo. Pois é. Fato é que agora estão dizendo que estão controlando o vírus. Não existe, pelo menos eu não vi de nenhum dos especialistas, seja o contrário ou a favor do lockdown, de isso, daquilo, ninguém falar sobre controle. Todos falaram que, infelizmente, ocorre-se atrás de uma
cura ou muitos morrerão no caminho. E que era preciso proteger, isso é geral, era preciso proteger os mais idosos, os mais velhos e vamos embora, vamos trabalhar. Fecharam comércio, empresas, dizendo que era necessário em virtude de a capacidade dos hospitais não seriam suficiente para uma grande pandemia. E quando foram para os outros problemas? Quando é que os hospitais tiveram capacidade? Nunca foi. Mas o que é que acontece? Aqui no Brasil, são duas vertentes, gente, bem diferentes. Países sérios, na Europa, no Oriente Médio, na África, os países que realmente fecharam por suas dificuldades, os Estados Unidos, porque lá são vários estados, né? 50. E com comandos diferentes, que a gente percebeu que alguns tinham assistência médica privada, só tinha assistência médica privada, outros não tinham assistência médica pública, o tipo de governo, o tipo de situação econômica diferentes. E os Estados Unidos logo derramou muito dinheiro, já foi logo para os trilhões. E estão encarando a doença, estão encarando os problemas financeiros. Nesse momento, os países sérios estão entendendo que eu mesmo não consegui compreender que fala tanto da eficiência desse negocinho aqui, ó. Vou mostrar até do lado do Bahia, né? Que é tricolor. Fala-se tanto da eficiência desse negocinho aqui que agora estão exigindo e obrigando que todos usem, que já deveria estar desde o início. E todo aquele desespero do início em países sérios foi exatamente referente à estrutura para atender o grande número de idosos, de pessoas que tem naqueles países. Já aqui no nosso país, a pandemia se tornou política. E não venham me dizer que vai parar, porque não vai parar, porque é política mesmo. Dinheiro, um derrame muito grande de dinheiro nas cidades, nos estados, em alguns hospitais. Dinheiro que agora já está dando problema para alguns prefeitos, alguns governadores. E até mesmo porque agora dinheiro entrou na conta, é dinheiro público, os agentes fiscalizadores já têm acesso a esse dinheiro, compras com valores absurdos, Marconi. Mas o fato, ouvinte, é que esta pandemia, ela trouxe algumas lições para o mundo e que nós que somos pessoas comuns, a gente não consegue compreender. O vírus não tem controle. Fato. Passou a agonia de alguns países com sua estrutura de medicina e agora eles estão abrindo. O Brasil, rapaz, aí eu vou misturar, já que você daqui a pouco vai ter uma reportagem sobre a justiça. Eu vou até ler ela para a gente emendar, Marconi. Me permita ler essa notícia aqui que você falou sobre... Justiça determina prazo de 72 horas Bolsonaro explicar mudança na PF. Eu vou ler esta reportagem e nós vamos voltar a falar do corona. Porque a justiça no Brasil, ela está tão ativa para alguns casos. Outros casos aí a gente ontem teve aqui o Radiovaldo, mas falando especificamente em algumas situações referentes ao petróleo, a Petrobras, a questão financeira, mas existem casos e mais casos de, por exemplo, petroleiros, porque é família, já conheço vários da minha família, que estão com processo, Marconi, há mais de 10 anos e a justiça nunca se manifestou. Mas em outros casos, a justiça está bem ativa porque gosta da mídia. Mas olha o que é que diz esta reportagem para a gente voltar lá para cima. A Justiça do Distrito Federal, por meio da 8ª Vara Civil, determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro,
terá 72 horas para explicar a troca no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Primeiro, Marconi, para comentar. Quem trocou não foi o presidente. Quem troca os diretores, e aí neste caso foi o diretor-geral. Nesta quarta-feira, o delegado Tássio Musi foi escolhido para substituir Carlos Henrique Oliveira para a Superintendência Fluminense. Oliveira vai assumir o posto de novo diretor executivo da PF. A Polícia Federal do Rio é corresponsável por investigar o caso do assassinato de Marielle Franco. É, Marconi. O caso Marielle Franco foi federalizado? Não saiba, não. Para os senhores entenderem o que é uma reportagem. A troca foi feita pelo novo diretor-geral. Olha, a troca foi feita pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, que substituiu Maurício Valeixo em episódio que terminou com um pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo as informações do G1, a Advocacia Geral da União afirmou que não foi notificada da decisão e que vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Nesta terça, ao ser questionado por jornalistas sobre a mudança na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que Oliveira foi convidado por Rolando de Souza e negou que estava tentando interferir na Polícia Federal. Em parte da fala, Bolsonaro chegou a dizer que o Rio é meu estado, o Rio é meu estado. O que é que eu quis puxar de lá daquela primeira mensagem para a segunda mensagem, Marconi? A justiça, gente, nesse país, tá tão louca que até lockdown está determinando. Sabe o que é lockdown? Fechamento total de comércio. Só funciona polícia e saúde. O restante é tudo fechado e todo mundo dentro de casa. Os juízes são médicos agora, Marconi? Os juízes estão fazendo parte do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde? Por que esta decisão judicial, que é uma coisa que, um fato desse afeta economia, política, saúde pública? Saúde pública principalmente porque, além do coronavírus, nós estamos tendo sérios problemas com as pessoas que estão perdendo seus bens, seus empregos, não estão conseguindo manter suas contas em dia, seja ele empresário, seja ele o empregado. A saúde mental a falta da saúde mental, ela é tão letal quanto qualquer outro tipo de doença. E a falta da saúde mental pode levar a pessoa a outras doenças, Marconi. Isso é fato científico. E a justiça... Inclusive enfraquecendo o sistema imunológico com relação à própria Covid-19. É. E a justiça, gente, vem com esta onda agora de knockdown. E lugares que até mesmo, eu pergunto, vamos fazer um knockdown ali em Aramari? Vamos fazer em Araçais? Vamos fazer em Catu, Pojuca, Alagoinhas? Tem gente reclamando que o comércio de Alagoinhas está muito movimentado. Está. As pessoas precisam trabalhar. O comércio de Alagoinhas sempre foi um comércio muito forte. Um comércio que movimenta muito dinheiro. Já pensou? O promotor solicita e o juiz determina. Nenhum dos dois mora na cidade. Fecha Alagoinhas toda. Nem mora na cidade. Muitos desses juízes nem moram nas cidades. Ou são juízes substitutos, ou moram fora e só vem cumprir o expediente 2 vezes na semana e leva o pacote para casa. Quando vem. E aí decide fechar uma cidade. Nosso judiciário está tão problemático, Marconi, que vou nesta linha ainda. O STF proibiu, Marconi, condução coercitiva. Lembra bem que a gente está discutindo? De criminosos. Agora, o Celso Melo determina que, se os ministros não forem, que eles tragam coercitivamente. Imagine a falta de respeito com os militares. Porque desses ministros que foram convidados, convocados ou intimados, todos eles são militares generais, do mais alto patente das Forças Armadas. E o ministro disse, olha, se não vier, coercitivamente tragam. Gente, isso é uma falta de respeito às Forças Armadas. É não conhecer
a disciplina das Forças Armadas, mesmo quem está na reserva, como eles já estão. E nossa justiça vai por esta linha. Tão doente quanto... É tão letal quanto o coronavírus, a dengue, o mosquitinho da dengue, chikungunya. E não tô vendo prefeito nem governador falar de dengue, chikungunya, zika, Não que estou mais? nem combatendo. Não estão falando que dirás combatendo, né? Não tem combatendo. microcefalia, tudo parou, só tem Covid-19. Pois é. Então, nós estamos vivendo uma situação tão preocupante que até os discursos vocês precisam ouvir com mais atenção. Qual é o símbolo da democracia? Pelo menos no Brasil. Qual é o símbolo, Marconi? O voto. O símbolo da democracia é a sua escolha de quem vai lhe representar, seja no município, seja legislativo ou executivo, no Estado, no legislativo ou no executivo, e a nível federal, na Baixa Câmara, na Alta Câmara, Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e o Senado e a Presidência da República. Na democracia, o principal valor é o seu voto, a sua escolha e a maioria. Este é o principal valor na democracia. Não é Senado, não é Congresso Nacional, não é a Presidência da República. Não, é o povo na democracia. O que pesa na democracia é sua escolha. E toda essa agonia que nós estamos vivendo, nesse bate-cabeça, bate-cabelo, bate-nariz, bate tudo lá em Brasília, eles estão esquecendo da maior força da democracia, que é o povo. Seja o presidente da República, seja o Congresso Nacional, seja o STF. O povo representa a democracia, Marconi. E aí você vê que a gente saiu lá da Alemanha, passamos pelas medidas da justiça brasileira para chegarmos em um ponto que eu acho que a justiça precisa respeitar, que foi a escolha, lá em 2018, de uma forma de governar. Tinham duas opções para o povo brasileiro. Um governo ou outro governo. O povo escolheu o governo A. E esse governo A tem que governar porque foi a escolha do povo. Mas a justiça está querendo impedir. Imagine cobrar do presidente justificativa porque mudou. Mudou não. Porque como é que não se sentem esses delegados, Marconi? Que o Ramagem perdeu uma promoção para ser diretor, que todo mundo quer ser chefe da sua instituição, todo mundo quer ser o comandante da sua instituição. O cara deixou de assumir por uma intromissão da justiça. O outro sai de uma regional, vamos dizer assim, para deixar bem claro assim, para as pessoas entenderem, de uma regional que é problemática por demais, que o Rio de Janeiro vive uma guerra civil. Narcotráfico, é tudo que você imaginar de ruim está lá no Rio de Janeiro para a Polícia Federal. Aí o cara tá lá naquela bomba, fez, olha, você vai sair daí agora, vai ser o segundo aqui no escalão da Polícia Federal. Beleza, arruma suas coisas e vai embora. Não, mas estão querendo saber por que você saiu daí. Como se a pessoa que estivesse saindo lá da Polícia Federal carregasse debaixo dos braços deles, Marconi, os inquéritos. Os inquéritos não ficam nas mãos, na posse dos chefes. Fica na posse daqueles que estão encarregados por sorteio. Que até o Supremo agora está querendo impor quem será. Não, os delegados que estarão nas investigações, o Alexandre. Isso é inconstitucional, isso é incorreto, isso é colocar o dedo na Polícia Federal. Tanto sim que já há uma conversa muito forte no STF de nenhuma medida unilateral ou caráter provisório, nenhuma determinação em caráter liminar de nenhum ministro para se interferir nisso, que isso tem que ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas vamos lá. Vamos lá. Israel isola anticorpo, inclusive o Rabino Judá me mandou um comentário sobre isso, não em áudio, mas fez um comentário rápido, que também é muita política que está acontecendo lá em Israel.
Não foi testado ainda em pessoas, né? Então vamos lá. Israel isola anticorpo e em avanço significativo para combater o Covid-19. Israel isolou um importante anticorpo contra o coronavírus em seu principal laboratório de pesquisa biológica, anunciou o ministro da Defesa de Israel ontem, chamando o passo de avanço significativo em direção a possível tratamento para a Covid-19. Ele seria capaz de neutralizar ou combater o SARS-CoV-2 em pessoas infectadas. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. O anticorpo neutralizante monocional, desenvolvido no Instituto de Pesquisa Biológica do Israel, pode neutralizá-lo, o coronavírus causador da doença. Dentre os corpos das transportadoras, disse o ministro da Defesa, Bennett, em comunicado. O comunicado acrescentou que Bennett visitou o Instituto ontem, onde foi informado de um avanço significativo na descoberta de um antídoto para o coronavírus. Ele citou o diretor do Instituto, Samuel Shapira, dizendo que a fórmula do anticorpo estava sendo patenteada e depois um fabricante nacional seria procurado para produzi-lo em massa. Inclusive, eu vi o ministro da Saúde no Brasil falando que o Brasil já está se antecipando com alguns laboratórios na compra, na aquisição de algumas vacinas, possíveis vacinas, para que assim que elas saiam, o Brasil possa ser alcançado. Muito bem. Tá uma confusão danada, né? Agora no giro dessas informações internacionais, olha, depois de uma quarentena rigorosa de 48 dias, a Espanha começou a flexibilizar as medidas de isolamento e os espanhóis saíram às ruas hoje para passear e praticar esportes. A flexibilização acontecerá em etapas até o final de junho, a fim de evitar uma nova onda de contaminações. Os espanhóis, entretanto, deverão respeitar alguns horários de saída para impedir aglomerações. Crianças e idosos terão que manter o distanciamento social de segurança. Até hoje, os espanhóis podiam sair de casa apenas para ir trabalhar, caso o trabalho remoto fosse impossível. Comprar comida, ir à farmácia, ao médico, fazer pequenos passeios com o cachorro ou, desde a semana passada, acompanhar os filhos. A Espanha é um dos principais países afetados pela Covid-19 e atingiu a marca de 25 mil mortos pela doença. E isso no dia 1º de maio. Segundo dados oficiais do governo espanhol, são 216 mil contaminados e mais de 117 mil recuperados no país. Quer dizer, os países que foram considerados como epicentros, enfim, as nomenclaturas que eles costumaram ao longo desse período aí, desse processo da pandemia, tratar esses locais. Fulano é o novo epicentro. Já estão começando a sair agora. Já está dizendo que é o Brasil. Agora, estão dizendo que é o Brasil, porque assim, saiu da China, foi para Espanha, depois França, já se fala, Bélgica chegou a ser falado também, agora Brasil, ou seja, o vírus ele está fazendo um tour, ele está atacando mais aqui, mais ali, não estou brincando com coisa séria não, é verdade. Agora tem uma coisa, as ações de combate à pandemia nesses países foram muito mais eficientes e os governantes tiveram muito menos irresponsabilidade do que aqui no Brasil. Né, Marconi? Agora, Marconi, antes de você falar do nosso sorteio... E das mensagens dos internautas. Eu quero tratar, porque eu vou tratar desse assunto triste para Marconi falar do sorteio, que é algo bom. Está rolando uma imagem, Marconi, no WhatsApp, no Twitter. E uma imagem triste que aconteceu em Salvador. Uma mulher tentou pegar um ônibus, uma mulher, olha, mulheres, direitos humanos, e ela foi impedida de pegar o ônibus porque estava sem a máscara. Olha o que esta pandemia e a forma que os governantes estão fazendo está deixando a população louca. Ela foi expulsa do ônibus, agredida, expulsa a pontapés por outros homens, e não foi deixada ela embarcar e ainda ela foi agredida. É preciso ter mais cautela, os nossos governadores, prefeitos, precisam conscientizar as pessoas que esta porcaria aqui, chamada máscara, não faz com que você fique imune. Na verdade,
Isso aqui, ó, é para que se a pessoa estiver infectada, inclusive o Alexandre Garcia ontem revelou que estava fazendo os exames porque ele acha que há 40 dias atrás ele teve todos os sintomas do Covid. Então ele foi fazer os exames para saber se realmente ele já tem os anticorpos, para ter a certeza se ele já teve ou não o Covid. Então, gente, vocês que estão nos ouvindo, compartilhe, vai lá no nosso YouTube, se inscreva, porque o que a gente tem trazido aqui são informações para acalmar, conscientizar as pessoas. E que não é possível que na semana do Dia das Mães, mulheres sejam agredidas porque não estão usando máscara. Em momento algum, Evaldo. Agora sim, deixa só. Você falou do YouTube, gente, se inscreva lá em nosso canal, Programa Opinião Oficial. Você digita lá na busca Programa Opinião Oficial, vai direitinho para o nosso canal. Se inscrevam, não esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações e todos os vídeos que foram postados vocês receberão já o aviso imediatamente. Bom, mas você falou aí das pessoas que estão perdendo a linha e claro, isso tudo culpa da irresponsabilidade dos governantes, sim. Realizaram carnaval, o bicho pegou, agora vieram com todas essas medidas aí e o terrorismo. Claro que nada justifica, isso não ameniza, não isenta ninguém que tenha cometido qualquer ato agressivo contra quem quer que seja, não seja punido por isso. Agora, você viu isso amplamente sendo divulgado nos telejornais, nos sites, nos grandes portais de notícia? Você viu esse fato ser noticiado? Não. Agora, já imaginou se fosse um homossexual? Se fosse alguém que tivesse tentado embarcar no ônibus ameaçando alguém, mas tinha pele escura? Não, aí é uma questão étnica, papapá. Vamos, sabe? Então, assim, o uso de forma mau caráter dos fatos para introjetar na sua mente a ótica deles, o que eles querem, isso é nojento. Óbvio e evidente que a agressão física, nem verbal, mas a gente vai para a física, que é o ápice da ignorância. Ela tem que ser punida, tem que ser evitada e o agressor tem que ser responsabilizado criminalmente, seja esse ato agressivo que ele tenha praticado contra qualquer pessoa, não só, independentemente de cor, de religião, de origem, de opção, orientação, inclinação sexual, esportiva, política, cultural, se é mulher, se é homem. Agora, não dá para tolerar nenhum tipo de agressão a quem quer que seja, muito menos a uma mulher, tá certo? Então, assim, ninguém vê esses meios de comunicação que tocam terror falar nesse tipo de situação. Como esqueceram de outros problemas, como dengue, como zika, como chikungunya, como doenças cardíacas, pulmonares, doenças hepáticas e quaisquer outros tipos de problemas de saúde que já lotavam hospitais, que estavam sempre muito aquém do que deveriam estar, sem conseguir atender as pessoas que ficavam o tempo todo jogadas em macas nos corredores, nas enfermarias, nas recepções, às vezes nem maca tinham. Quantas vezes nós vimos aqui em Alagoinhas não ter maca ou o SAMU não poder atender uma ocorrência porque as macas estavam retidas no hospital? E aí eu usei a expressão ontem, eu defini o seguinte: eram 25 horas no dia, 8 dias na semana, 32 dias no mês, o hospital assim, ó, não tem ninguém. Aí eu tento, meus senhores, minhas senhoras, jovens, moças e rapazes, parafraseando o inimitável, o insubstituível Silvio Santos, e sem querer, obviamente, me ousar a tal, mas todos vocês, eu tento raciocinar como eles estão querendo colocar. Não, mas é o seguinte, você não está vendo as pessoas afluírem para os hospitais porque a atenção básica não funciona por conta do isolamento social. Então, o medo de pegar a Covid-19 tem feito as pessoas não irem aos hospitais. Certo, mas e os outros problemas de saúde deixaram de existir? Se, mesmo com outros problemas que acabam se agravando e evoluindo a óbito, mesmo assim as pessoas estão com medo de pegar a Covid-19, por isso não estão indo aos hospitais, que muitas denúncias de vídeos aí, não vou entrar no mérito da questão se é fake ou se é fato, porque nas redes sociais você encontra muito mais interrogações do que respostas.
muito mais questionamentos do que respostas. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem a gente deve desmerecer o real problema da pandemia por conta dos vírus denunciosos, se é que cabe a expressão, e nem achar que é o terror completo também em função das coisas que vêm pelas redes sociais. Mas, voltando à questão, eu tento raciocinar como Fala do eles. sorteio. Calma, vou falar já do sorteio. Eu tento raciocinar como eles. Bem, então essas pessoas não estão indo aos hospitais, não vão aos postos de saúde porque não funcionam. Não estão indo aos hospitais com medo da Covid-19. E esses problemas que as pessoas têm e que vão se agravando e muitas até morrem e não saem de casa com medo, pela explicação deles, a explicação oficial dos governadores e prefeitos. E aí vão fazer o quê? Pessoas estão morrendo em casa, vão botar na conta da Covid-19? Gente, nós queremos respostas para discutir, debater com a população e falar do que é fato. Nós não queremos aqui desmerecer nenhum lado nem outro, mas a irresponsabilidade e a politicagem estão demais. Então, é isso que a população tem que abrir os olhos. Vamos falar de coisa boa? Hoje é dia 6, obviamente amanhã é dia 7. Amanhã vai rolar um sorteio no Instagram do Programa Opinião, procura lá Programa Opinião Oficial, mas calma. Se você puder fazer isso ainda assim assistindo a esta live e compartilhando, fazendo a participação, ótimo. Se não tiver como, calma, aguenta aí, terminou o programa, corre que ainda dá tempo você participar da promoção do programa, do sorteio Programa Opinião em parceria com o Salão Novo Perfil. O que acontece? Você vai lá, tem a descrição lá, as regrinhas, mas você vai curtir a foto oficial, Programa Opinião Oficial. Encontrou o perfil no Instagram? Curta a foto oficial deste sorteio. Você vai marcar 2 amigos nos comentários da foto oficial e seguir as 2 páginas que são essas: @Programa Opinião Oficial, @Locutor Marconi William. Curtiu essas 2? Não vale marcar perfil fake, não vale marcar perfil de artistas ou lojas, empresas de uma forma geral. E os perfis têm que estar abertos, não pode estar no privado, não. E aí você vai concorrer nesse sorteio maravilhoso. Imagina você ganhar aí corte, hidratação e escova do Salão Novo Perfil aqui em Alagoinhas. E olha, pode presentear quem você quiser. Se você for homem e não, obviamente não vai poder fazer uso, presenteie uma mulher. Se você é mulher que diz, olha, eu já estou contente com o meu visual, vou presentear outra pessoa. Minha mãe, minha irmã, minha prima, minha amiga, enfim. Você pode presentear quem você quiser. E em tempos onde a grana está muito curta em função da roda da economia ter parado no Brasil, imagina, hein? Dar um upgrade do visual, ficar mais lindona ainda, sem precisar gastar um centavo e ainda sendo cuidada pelas profissionais do Salão Novo Perfil. Aí, quem perder isso, realmente está vacilando. Dizem que boca livre e pênalti só perde quem é trouxa, independentemente das brincadeiras e da comparação mais do que esdrúxula, essa analogia com o futebol, mas não perde não. Programa Opinião Oficial é o nosso perfil no Instagram. Vai lá que tem todas as regras, não precisa repetir aqui que você vai encontrar lá. Evaldo Silva. Notícia boa? Notícia boa e as mensagens. Outra notícia boa, Tribunal da Lava Jato mantém condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia a 17 anos de prisão. E é bom que se lembre o seguinte, o Lula, ele não é inocente, ele é um condenado em segunda instância que está em liberdade. Aí as pessoas, mas aí 2020, Lula não é possível que o Lula concorra a nenhum cargo eletivo. Lula está inelegível. A única forma de Lula poder participar diretamente de uma eleição era se ele fosse inocentado, se o processo fosse extinto. Aí ele seria declarado inocente porque não haveria mais processo. Mas enquanto há um processo em curso, está em fase recursal, ele é condenado em segunda instância, beneficiado por assim dizer, um dispositivo legal, mas não adianta ficar falando, tentando ressuscitá-lo politicamente, porque o máximo que ele pode fazer é campanha. Tanto sim que já disse, claro, pretende ser um bom cabo eleitoral, mas concorrer de jeito nenhum. Vou lá, que já subiu muitas mensagens, vou começar daqui eu começar, você vai lá pra cima, já que você tá controlando aí. Claudionor José, comecei em Claudionor, falou tudo. Alexandre Santos, verdade, o que vocês estão falando. Maria da Hora Fonseca, boa noite, sempre assistindo, muito obrigado. Alexandre Santos, vocês estão certo. Lucival Bastos, boa noite. Dilza Reis, boa noite, Marconi e a todos da bancada. Eu concordo com tudo que você está falando no seu programa. Moro no Rio de Janeiro e a coisa aqui está complicada. Um grande abraço. Valeu, Dilza, muito obrigado por esse carinho, por estar acompanhando o programa Opinião, mesmo longe, né? Aqui em Alagoinhas, mas a gente agradece. Roberta Miller Ficina, boa noite. Luísa Luz, boa noite.
Luiz Marcos Alves Ferreira, boa noite, família Opinião. Denilson Francisco dos Santos, gostei da camisa, como faço para adquirir? Ah, vem aí sorteios dessa camisa também. Calma. Vamos nos organizar. Alex Sivaldo, vale cabeça. Boa noite, realmente a camisa ficou show de bola. Valeu, cabeça. Carmita Miranda, cheguei. Boa noite, bancada. Valeu, Carmita. Carmó. Robério LSLS. Boa noite, bancada. Nota. Eita, zorra, não sei nem dizer, mas vou falar 1000, viu, Marconi? Que é muito zero aqui. Só quem conhece esses zeros, meu amigo, é a política. Iracide Chagas. Boa noite, Marconi e Evaldo. Wilson Rastelli, meu colega. Boa noite, bancada. Um grande abraço a todos. Jailson Catu. Boa noite, meu amigo Marconi. Já estou assistindo o programa do melhor programa de forte abraço para vocês. Valeu. Malvina Miranda. Valeu, Malvina Moura. Boa noite a todos. Lela Canton. Boa noite. Helene Matos. Boa noite, pessoal. Que Jeová os abençoe. Amém. Amém. Bis Flores. Boa noite, amigos. Valeu, Bis. Você sabe que a Bis Flores é a esposa do nosso querido amigo Irã Aquino, da Ótica Fratelli. Rapaz, você acredita, Bis, que eu ia passar em branco, o rapaz Marconi que viu, velho. Um grande cheiro. Inclusive, eu tô precisando ir lá na Ótica Fratelli, né, levar meu óculos para manutenção, que a lente ficou estranha de uma hora para outra. Bis, eu vou levar. Aquino agora não está mais com a gente, né, não está trabalhando conosco mais, mas um grande abraço. Te apaixonado por esse povo, né? E que essa pandemia passe logo para que vocês continuem crescendo, né, nos investimentos e no trabalho de vocês aí, que é de muita qualidade, viu, gente? Vamos lá. Fernando Maia Jorge Filho. Boa noite a todos. Essa senhora que foi agredida deveria processar todos, a CM Neto e Rio Costa, empresa de ônibus, pois todos são responsáveis pela agressão. Com certeza, Fernando. Gilberto Nunes, boa noite, galera, do melhor programa do Litoral Norte da Bahia, meus parabéns, sucesso, Haroldo Aze, tá de parabéns, eu de São José do Egito, Pernambuco, valeu, meu amigo, obrigado por esse carinho todos os dias. Você pulou o Everton Fernandes aqui, que diz boa noite, estou assistindo de Aramari, Bahia, o Antônio Oliveira Brito também, diz boa noite a bancada do programa Opinião, bom programa. Quem mais você pulou? Não, tem Thelma Santos Araújo? Isso. Verdade, Evaldo. Em Catu está cheio de chikungunya. Meu amigo. A situação está se preocupando com Covid-19. Pois é, e chikungunya matando também, né? Gilberto Nunes, sou fã do programa Opinião. Gostei muito dessa camisa, valeu, Jailson. E aqui acabou, viu, Marconi? Se você tiver mais aí no seu... Quem tem áudio via WhatsApp, vamos ouvir aqui. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Marconi. Aqui quem fala é Jerusa Marques. Vi seu comentário a respeito dessa mulher em Salvador, né? Falo daqui de Alagoinhas. Mas, sinceramente, o que eu vejo aí é que as leis estão aí e nós devemos respeitar as autoridades, né? Nada justifica a agressão. Porém, o decreto já havia sido levantado, feito, então ela deveria seguir o decreto. Se máscara fosse porcaria, Evaldo, desculpa, mas é a minha opinião, os profissionais de saúde, muito antes da pandemia, não faziam uso, entendeu? Então, realmente, se evita, assim, a propagação, não só do coronavírus, mas de qualquer outra doença a cunho respiratória, bactérias e vírus. Pois é, a posição do nosso ouvinte. Então vamos viver deveríamos estar vivendo de máscara antes do Covid. Porque quantos vírus são transmitidos? Quando a gente fala porcaria, não é... Porque assim, ó, é pano. Não é igual a máscara que os médicos estão usando, que os profissionais de saúde estão usando. Eu acho que o que está se implantando no Brasil, com essa questão do Covid, são alguns paradigmas, né? E que está colocando as pessoas para ficar nessa loucura aí. De chegar ao ponto de agredir uma mulher dentro de um ônibus, porque a pessoa não está usando Isso máscara. É só o começo, Evaldo Então, Silva. as pessoas, o que o programa Opinião faz é levar as pessoas a ter equilíbrio. Se você não usa máscara, fique longe das outras pessoas, porque o que evita, o que isso aqui está evitando é, como é que chama, Marconi? Você que gosta de falar
dos pingos, né? Como é que você chama? Você fala dos perdigotos. Os perdigotos, como o Marconi fala. Isso aqui é para evitar que os perdigotos alcancem grandes distâncias. Então, você fica longe das pessoas. O que a gente vai ter que aprender como sociedade é viver mais longe um dos outros, não se abraçar. E é cultural isso. Nós, brasileiros, nós que temos já uma raiz já desse negócio de estar abraçado, em qualquer lugar do mundo que você chegue, você sabe que é brasileiro. Não precisa vestir a camisa da seleção brasileira. Só pelo jeito de se comportar. Então vamos ter que mudar o nosso comportamento do geral. Pois é, mas a neurose a que você se refere é uma realidade. É lógico que a agressão tem que ser punida, tem que ser coibida, os agressores têm que responder por isso. Ninguém pode ser preso por não estar usando isso. Não sei, até que venha se transformar Porque, em lei. olha o que Wilson Witzel, governador do Rio. Está querendo aprovar lá, proibir reunião de pessoas, porque ele está... Olha o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, está uma grande crise de corrupção no Rio de Janeiro, no governo dele. E já pediram o impeachment dele. E é um juiz, né? Já tendo manifestações no Rio de Janeiro, então já querem criminalizar a reunião de pessoas para evitar o que aconteceu no domingo, o que vai acontecer no sábado. As pessoas têm o direito de se manifestar, se as pessoas estão querendo correr o risco, que corram o risco. É um direito seu, é constitucional. Ninguém pode proibir isso. Ninguém pode lhe impor a usar uma máscara. Bom, eu sei que esta situação, essa neurose vai ainda acarretar muitos outros problemas, uma mudança de comportamento muito drástica e até servir como pano de fundo ou, entre aspas, como justificativa para quem já é tresloucado, para quem já é agressor mesmo. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, número 10/2020, a chamada PEC do Orçamento de Guerra. O texto, que retornou ao Senado com alterações, foi aprovado em primeiro turno pelos deputados na segunda-feira, anteontem, dia 4. A proposta obteve 477 votos favoráveis e um contrário. Era necessário o mínimo de 308 votos para que o texto fosse aprovado. Os deputados agora votam os chamados destaques do texto. A PEC dá ao governo mais flexibilidade para gastar recursos no combate à pandemia do novo coronavírus, ao permitir a separação destes gastos do orçamento geral da União. O texto autoriza a União a descumprir a chamada regra de ouro, mecanismo constitucional que impede o governo de endividar para pagar as despesas correntes, como salários e custeio. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional, previsto para terminar no dia 31 de dezembro deste ano. Durante este período, o governo federal poderá adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras, limitando a dispensa de licitação aos gastos envolvendo o combate ao novo coronavírus, desde que não impliquem despesas permanentes. Com isso, os atos do governo e as proposições legislativas ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, é o que diz o texto. Para efeitos de acompanhamento dos gastos, o Ministério da Economia publicará a cada 30 dias um relatório com os valores e o custo das operações de crédito realizadas no período de vigência do estado de calamidade pública. As alterações, com as mudanças aprovadas do Senado, está a exclusão da criação de um comitê de gestão da crise, encabeçado pelo presidente da República e composto por ministros de Estado e secretários estaduais e municipais. Os servidores também alteraram o trecho da PEC que autoriza o Banco Central a comprar e vender direitos creditórios e títulos privados de crédito, as promessas de pagamento de dívidas, que virão papéis negociados no mercado, em mercados secundários. Enfim, o tal orçamento de guerra e a negociação vai sair cara pra gente, porque você sabe que a aproximação do Centrão ali virou barganha, não tem como ser diferente. Eu não entendo muito de economia, mas vi uma notícia aqui que surpreendentemente, a economia está estabilizada e fechou em 2 pontos positivos, surpreendentemente. Nós vamos conferir. Porque compilam dados ainda de antes da pandemia. Não, agora, foi essa semana, é referente a essa semana. Sim, mas foi divulgado essa semana, mas são dados compilados, então pega de janeiro, antes do fechamento dos comércios. Exatamente. Olha só a loucura que nós estamos. Para a gente encerrar nosso programinha de hoje, STF. O STF decidiu o quê? Que
que o presidente da República não decidia sobre o fechamento de comércio, que ficaria a cargo de estados e municípios. Olha só. STF suspendeu decretos municipais de abertura do comércio de Londrina, depois de decidirem que são os prefeitos e governadores que mandam. Agora os ministros do STF decidem que, na verdade, são eles que mandam. Olha, foi chovendo molhado. E vão se chatear. Será que eles conseguem alcançar o programa Opinião? Porque ninguém pode falar mal do STF nesse país. Vem processo na mesma hora. Vão ter que nos prender, que eu não tenho 30 mil reais para pagar de indenização. Vamos ouvir o último áudio de hoje. Alô, boa noite, pessoal aí do Opinião. Eu queria deixar aqui fazer assim, algo dentro de algo estatística mais racional, né? Sair desse medo, desse pânico aí. Queria falar sobre a realidade que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que é um país, né, que tem 328 milhões de pessoas e que teve 650 mil infectados e morreu 31 mil pessoas. Então, isso mostra que de 328 milhões de pessoas, só 650 mil foram infectados. E desses 650 mil, só morreu 31 mil pessoas. Só quando eu falo só, não quer dizer que estou dizendo que não tinha valor essas vidas, mas dentro de questão de estatística. Então, isso mostra que só 31 mil pessoas morreram de 650 mil infectados. Isso quer dizer que o vírus não é tão letal assim, porque essas pessoas que morreram, elas já eram pessoas de risco. Então, deveria ser protegida essas pessoas. E as outras não tiveram problema nenhum. Então, isso mostra que realmente no Brasil, já tem uma estatística também que em 2015 e 2017, morreu no Brasil 200 mil pessoas de pneumonia. E dessas 200 mil pessoas, 80% eram idosos. Então, isso dá uma divisão nesses 3 anos, que morria 650 mil pessoas por ano de pneumonia e a cada 7 horas morria um. E ninguém nunca se escandalizou. Então, você vê que 200 mil pessoas morreram de 2015 a 2017 de pneumonia e 80% das pessoas eram idosas. E todo ano morria 65 mil pessoas. Então, realmente está havendo uma manipulação aí para colocar medo nas pessoas. Temos que entender que o vírus, sim, para as pessoas de risco é letal, pode trazer morte. Então, a gente tem que isolar essas pessoas. E as pessoas que não são, têm que continuar vivendo a vida delas e fazendo a economia girar para que amanhã a gente não sofra. Boa noite a vocês. Obrigado aí. Perfeito, sem palavras, não vou colocar aqui nenhum, até o que eu temia, o que eu falaria, você já falou, que cada vida que se perde, qualquer uma é preciosa demais, não há dinheiro que pague, mas você contemplou, só faltou você dizer o seu nome, mas parabéns, você hoje falou tudo o que a gente vem falando há muito tempo, mas muita gente tentando desvirtuar o que nós estávamos falando, tanto eu quanto o Evaldo. Agora, já que chegou nessa situação com a irresponsabilidade da maioria desses politiqueiros, que foram absurdamente irresponsáveis e são hipócritas, agora a situação é um pouco diferente. Mais cuidado ainda. Diga, Evaldo. Olha, sobre mortes, quem não viu o vídeo da senhorinha que a família levou a senhora, botaram a senhora dentro do saco, está morta. Você viu esse vídeo, Marconi? Não viu esse vídeo, Marconi não viu. E empacotaram a mulher como morta quando o neto da senhora lá conseguiu romper a segurança, que abriu o saco, a mulher ainda estava respirando dentro do saco, Marconi. Com dificuldade. Isso foi no Pará. Imagine, chegou passando mal, ensaca logo que ela já está morta. E a mulher ainda estava viva dentro do saco. Então, quero mandar um abraço aqui para JP Vigilância, que está nos ouvindo aí lá da Vila Massal. Um abraço, vocês, o nosso amigo ADR, que faz com que nossa voz chegue aí na Vila Marçal. Um abraço. JP Vigilância, muito agradecido pela sua audiência, meu querido. E hoje, o índice de morte, depois da visita milagrosa do Nelson Teich em Manaus, milagrosamente o número de mortos diminuiu lá. Se a Polícia Federal entrar no circuito para saber realmente a causa mortes e acompanhar esse andamento, você vai ver que o índice de mortes por Covid-19 vai despencar. Vamos embora, vamos embora. Valeu, muito obrigado. Até amanhã, gente, com muito mais notícias. Gente, muito obrigado. Agora sim, a live termina, o vídeo permanece. Continue compartilhando, continue aí mandando os seus comentários, discutindo entre vocês, claro, uma discussão de alto nível, norteado pelo princípio do cavalheirismo, da diplomacia
cortesia. E corre lá no Instagram que dá tempo ainda você arrematar esse prêmio no sorteio de amanhã. Corte, hidratação e escova no salão Novo Perfil, e você basta entrar no nosso Instagram, @Programa Opinião Oficial, curtir a foto do sorteio, a foto oficial do sorteio, marcar 2 amigos e seguir o perfil @Programa Opinião Oficial, @Locutor Marconi William, que você já está concorrendo. Boa sorte a todos, muitíssimo obrigado. Que Jeová Deus nos conceda uma noite maravilhosa, se for da permissão dele. Aí chegando o áudio no WhatsApp agora. Aí vamos a esse aqui, porque eu não posso me despedir sem esse aqui. Vamos lá. Boa noite, Marconi. Boa noite, Evaldo. Quem fala é o Andrew, daqui de Alagoinhas. Eu vi um dos áudios que um dos participantes mandou. Tudo bem que a maioria das pessoas que morreram de Covid-19 pode ser sim da área de risco. Mas isso não significa que a gente tem que se expor. Entendeu? Se a gente se expor, vamos supor, eu não sou da área de risco, aí eu me exponho. Tudo bem que eu possa me curar, mas até que eu me cure, eu já passei para 2, 3 pessoas. O que é que custa a gente se resguardar? Entendeu? Porque a gente não tem que olhar só para a nossa saúde, mas tem que olhar pela vida do outro. Entendeu? Era só isso que eu queria dizer e agradeço pelo trabalho aí, pela participação. Valeu, Andrew, obrigado pela sua participação. Claro, a colocação dele é perfeita. Na lógico. verdade, o Covid está fazendo com que você se preocupe com o seu próximo. Claro, lógico, óbvio e evidente. Ele está completamente com a razão. Com relação ao áudio anterior, é que estão fazendo, entre um terrorismo muito grande, uma politicagem, e é um claro objetivo de briga pelo poder. É quebrar uma nação para se aproveitar de um problema seríssimo, que é essa pandemia, que é um vírus que tem um grau de letalidade considerável, sim, e qualquer vida que se perca é preciosa demais e nada trará de volta. Homem nenhum, ninguém pode fazer nada. Sabe? Então, agora, o que a gente não pode deixar de reconhecer é o mau caratismo de muitos politiqueiros, entre os quais prefeitos e governadores que estão tocando o terror. Mas deixa eu fazer... Ou a gente vai embora ou não vai? A frase final de hoje. Qual o sentido de sua vida hoje? Isso foi o que foi perguntado em um grupo que eu faço parte, aqui o Criação Divina, o Retorno, e prometi a galera que eu ia terminar o programa com esta pergunta. Qual é o sentido da vida hoje? Muito bem, vamos embora, voltaremos amanhã com a permissão do Soberano do Universo, Jeová Deus, em mais uma edição do programa Opinião. Pela manhã também, se ele permitir, tem primeira mão comigo, com José Gomes, com Caio Pimenta, comando técnico de Wesley Oliveira, direção-geral de Haroldo Aze. Logo em seguida tem Naila Brito e sua equipe com o programa Sem Mordaça. Boa noite a todos, muito obrigado, juízo, evitem os excessos, tomem muito cuidado, porque é preciso que a gente entenda que as coisas estão acontecendo e a gente tem uma parcela de responsabilidade muito grande com tudo o que está acontecendo, tá certo? Boa noite a todos, obrigado e até amanhã. Tchau. Sete e 8. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. Ô Laís, você já baixou o aplicativo do Sindicato, mãe? Que aplicativo, homem? O Cicomerciário. O quê? O aplicativo do sindicato é Barril. Agora nós podemos ter acesso a tudo do sindicato em nossas mãos, como convenções coletivas, informações e o melhor de tudo, um clube de vantagens todinho nosso. Oxe, isso é verdade mesmo? É sério, mulher, tem desconto no combustível, supermercados, restaurantes, clínicas, faculdades, gás, pizzaria, lanchonete e muito mais. Poderia passar horas aqui falando. Eita, que eu vou baixar agora mesmo. E aí, vamos baixar, meu povo? Aplicativo Cicomerciário, trazendo mais praticidade e comodidade para você. Disponível para Android e iOS. Novo, guarda-roupa novo, projeto de vida novo. Por que não internet nova? Start Fibra, a mais nova cobertura de fibra óptica da cidade feita pra você. Troque sua antiga internet por Start Fibra. Assine 100 mega e surpreenda-se. Start Fibra, a melhor tecnologia do mundo entregue a você. Consulte condições e viabilidade pelo 75-3182-0000.
Imagine um colégio que tenha tudo o que o seu filho precisa e tudo o que você espera para que ele aprenda com conforto e segurança. Esse colégio existe. Colégio Destaque, desde 1992, unindo tradição e modernidade na arte de ensinar. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado.